paz, amados. Neste dia, nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 2 de Atos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, que Tu possa vir falar conosco através dessa palavra, que possamos ser ensinados através dela, que Teu Santo Espírito nos dê discernimento para entender e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dirige as nossas vidas, dirige os nossos pensamentos, Senhor. Nos confronta e nos consola, Senhor, com essa palavra. Nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade. Dá-nos sabedoria, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, e fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: Como viviam os convertidos. É a última parte do capítulo 2 de Atos e vai do versículo 42 ao 47. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos, resumidamente, a forma como estavam vivendo aquelas pessoas que estavam crendo no que os apóstolos estavam falando, estavam disseminando, que era o Evangelho. Inclusive, nós meditamos na meditação passada sobre a conversão de 3.000 pessoas de uma só vez, quando Pedro explicou sobre Jesus e sobre ele ser o Cristo. Nós meditamos que Pedro, após explicar sobre Jesus, as pessoas tomaram consciência, aquela multidão tomou consciência de seus pecados e se arrependeram e se converteram ao Evangelho. E agora nós lemos aqui como é que essas pessoas viviam. Honestamente, parece algo que é inconcebível para os dias atuais. Será que nós conseguiremos viver como Igreja de Cristo dessa forma? Porque aqui diz que eles tinham tudo em comum. Hoje nós vivemos um mundo que o egoísmo prevalece. As pessoas pensam cada uma em si. Diz também que eles vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto, ou seja, a renda, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós seríamos capazes de fazer isso? Hoje as pessoas querem acumular, querem guardar para o futuro, para uma futura escassez. Será que nós teríamos coragem de fazer isso, de viver dessa forma, como eles viviam? A sinceridade deles era tão grande, um temor ao Senhor, que eles eram capazes de fazer isso. Foram capazes de fazer isso, de vender suas propriedades e bens e distribuir entre aquelas pessoas que tinham necessidade, porque entre eles havia os que tinham mais e os que tinham menos. E eu imagino que com a não aceitação dos romanos da fé em Cristo, com certeza até conseguir vender alguma coisa no sentido de trabalhar, né?
no sentido de ter um trabalho, era algo que era dificultoso. Então, para que as pessoas não passassem necessidade, aqueles que tinham mais vendiam o que tinham e dava para aqueles que não tinham. Aqui diz também que eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu imagino que eles talvez visitassem as casas das pessoas que eram convertidas e ali faziam refeições com eles, talvez até levassem comida para aqueles que não tinham, né? Então, nós vemos aqui um evangelho muito puro, um evangelho que, honestamente, parece muito distante do que nós vivemos hoje, mas que aconteceu no início da igreja. Que possamos meditar nessa palavra, uma palavra que nos confronta, porque hoje o mundo ele está de uma forma, num sistema em que as pessoas são muito individualistas, muito egoístas, mesmo as pessoas cristãs. Então, que possamos meditar nessa palavra, pedir ao Senhor que nos dê um coração assim generoso, um coração capaz de dividir aquilo que nós temos com aqueles que precisam, um coração que não seja apegado às coisas materiais, a coisas, a propriedades, a bens materiais, mas que possamos ter um coração generoso, disposto a doar se for preciso, a nos desfazer dessas coisas, porque o nosso maior tesouro está com Cristo e Ele está preparando no céu, não aqui na terra. A respeito do que nós lemos, vamos fazer nossa oração. Senhor meu Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor, essa palavra que nos confronta, Senhor, a sermos como essa igreja primitiva, Senhor, que era uma igreja que tinha tudo em comum, meu Deus, que ajudavam uns aos outros. Pai amado, desperta em nós esse espírito de generosidade, de compaixão, Senhor. E nós estamos num ano de compaixão, Senhor, que possamos ter compaixão pelo nosso próximo, Senhor. Desperta em nós, Senhor, esse espírito e nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, não de acordo com o que o mundo quer, o mundo impõe, mas de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, pois somos a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Somos pequenos Cristos, então que possamos viver como Cristo viveria neste século, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.